Fala pessoal, meu nome é Davidson Almeida, você está no meu canal e eu vou te mostrar um vídeo e nós vamos conversar um pouco sobre o perigo que você pode estar correndo, sua família, seus filhos podem estar correndo, sua igreja pode estar correndo. Preste bastante atenção nas falas dessa jovem. Oi gente, Sharon Anaias, para quem estiver assistindo e não tiver visão, eu tenho dreads para baixo dos ombros, eu tô com uma camisa branca, sou uma mulher negra, sapatona, com óculos e tatuagem nos braços, um relógio dourado. Sou pastora da Igreja Lesbiteriana e a Igreja Lesbiteriana, vou começar assim, é um espaço que pauta o afeto e a informação como tecnologia de sobrevivência para pessoas lesbiterianas. Por que isso? Porque a gente entende que numa sociedade patriarcal, o G dessa comunidade toda ainda é muito visibilizado e a gente precisa ouvir as demandas e as pautas das pessoas lesbiterianas. Então, não me importa se você é crente, se você é católico, umbandista, macumbeiro, Hare Krishna ou budista. Eu quero saber se você acredita na emancipação social, política e afetiva de pessoas lesbiterianas, pretas, indígenas, originárias, como um avanço social. Se você acredita que para uma sociedade melhor, as pessoas LGBTQIA+, precisam ter os mesmos direitos que você, precisam ter os mesmos acessos, a mesma qualidade de vida, acesso ao afeto, acesso à sociabilização. Então você faz parte dessa igreja, não me importa qual sua orientação sexual, sejam todos muito bem-vindos. Bem, então o caso aqui é o seguinte, o vídeo ele não é importante pela divulgação do que ela está falando. É um vídeo extremamente ridículo e ela fala coisas que eu nem faço ideia do que seja. Mas o que é importante você saber disso? Essa propagação dessas novas igrejas e pastores que são homossexuais, que são trans, que são, enfim, que têm uma vida diferente. E eles fundam essas igrejas. Isso já tem acontecido há um tempo, já vem crescendo há bastante tempo. Tem várias parecidas com essa acontecendo. E eles têm uma aplicação muito sutil. É simplesmente você, para fazer parte, você tem apenas que aceitar, que pensar como eles. Você não tem que viver como eles, você não tem que se apegar a algum dogma ou alguma doutrina específica. Mas você tem, como ela disse, que acreditar que certas pessoas com certas orientações sexuais, elas merecem, e aí ela vai falar sobre o que eles merecem, né? São coisas que todo mundo concorda que eles merecem, e é estar envolvido no meio social, quer ter afeto, quer ter respeito, quer ter ascensão social, essas coisas. É claro que eu concordo, todo mundo concorda que todas as pessoas, independente de raça, cor, sexo, essas pessoas precisam, elas têm esse direito. Então, é uma abordagem bastante sutil. Mas qual é o perigo de tudo isso? O perigo eu não sei se você acompanhou, você deve ter acompanhado, talvez sim, espero que sim. Se não, você vai coloca no Instagram ou no Twitter, coloca Conai 2024. Por que eu tô falando Instagram ou Twitter? Porque você vai achar material talvez pouco no YouTube, apesar que eu falo aqui, mas eu falei ano passado apenas da Conai. Vou fazer um outro vídeo esse ano sobre isso. Mas você vai achar muito material mais curto no Instagram e no Twitter. O que foi a Conai? Conai é a Conferência Nacional de Educação, que começou no ano passado e finalizou agora em 2024. E eles vão colocar como será a educação pelos próximos 10 anos. E é tudo uma porcaria que eles fizeram. Só existe, se você ver os vídeos, você vai ficar assim, apavorado. E você deve mesmo ficar apavorado. Só existe doutrinação, apenas doutrinação ideológica, mais nada. Só existe conceitos de movimento LGBT, movimento indígena, movimento racial, essas coisas. É uma coisa absurda. E o que vai acontecer? Você imagina, nós mandamos nossos filhos para as escolas e eles passam de 4 a 5 horas, isso em período normal. E ainda tem as escolas que são de período integral, né? Que alguns pais colocam seus filhos lá, escondem eles lá, largam eles lá, abandonam lá durante o dia inteiro. Esses dias alguém falou comigo, não é o dia inteiro não, só das 7 às 4. Não sei qual é o conceito de dia inteiro que essa pessoa segue. Mas, vamos lá. Então, a criança é largada lá, e ela passa esse tempo todo ouvindo sobre essas pautas, sobre a importância da inclusão, da aceitação, e de como o tal do patriarcado é algo terrível,
de como a sociedade capitalista, branca, opressora, tem maltratado essas pessoas. E quando ela chega em casa, chega na igreja, ela se depara com um pai, com uma configuração de família que ela aprendeu na escola que é opressora. Chega na igreja, se depara com uma sociedade patriarcal, se é uma igreja evangélica, por exemplo, ou mesmo uma igreja católica, onde a maioria dos sacerdotes são homens. Na igreja evangélica tem muitas mulheres como sacerdotes, né? Tem missionárias, tem diaconisas, mas ainda assim, a configuração... Eu sou de uma igreja Assembleia de Deus, e a configuração da igreja, os púlpitos são homens, majoritariamente homens. Em pouquíssimas ocasiões as mulheres estão nos púlpitos. Se é uma presbiteriana, então, é muito mais ainda. E na igreja católica você não encontra uma papisa por aí, você não encontra uma mulher que seja padre. Então a configuração da igreja, ela é essa configuração majoritariamente de homens na liderança. E aí essa criança que passou esse dia inteiro, essas horas todas, ouvindo que a sociedade é patriarcal, opressora, homens brancos, ela vai ouvir muito mal sobre o cristianismo, porque todo o conteúdo é baseado sobre isso, né? E eu já falei outras vezes, e você precisa entender sobre isso para você entender o perigo, a real luta que nós temos. Nós estamos passando por uma luta muito grande, e você tem que entender isso. O marxismo, o gramscismo, eles pretendem acabar com o cristianismo. O cristianismo é a religião que atrapalha os planos do marxismo, do gramscismo. E é isso que eles ensinam, que o cristianismo é ruim. Então seus filhos vão chegar na sua casa, ver a configuração de família, vai chegar na igreja, ver essa configuração patriarcal, e ele vai entender que tem coisa errada. Mas de repente, ele vai ser apresentado, ele vai ver no Facebook, no Instagram, ele vai ver essas pessoas como essa jovem, que vai dizer que é uma pastora, de uma igreja que quer aceitação, de uma igreja que luta para a ascensão de pessoas necessitadas, uma igreja que ela trata as pessoas como iguais, que ela não julga, que ela não tem preconceitos. E isso, para esse jovem que não entende o que está acontecendo, vai ser muito convidativo. Veja, eu estou dizendo que eu e você, que somos adultos, que temos neurônios funcionais, que temos alguma experiência, nós não vamos cair em conversas dessas. Nós vamos olhar, nós escutamos alguém falar assim como ela falou, e nós ficamos com a cara da Nazaré, do meme lá, né? Assim, pensando, como assim? Mas um jovem, um adolescente, eles serão influenciados. Assim como eles são influenciados por desenhos, por filmes, por seriados, eles serão influenciados. Então, hoje, o tempo, nós precisamos falar sobre projetos. A igreja precisa fazer projetos. E eu estou falando da igreja, porque, veja bem, seus filhos são responsabilidade sua, não da igreja. Seus filhos são responsabilidade sua, pai e mãe, não da igreja. Não é a igreja que é responsável pelo seu filho, é você. Mas por que eu estou falando da igreja? Porque a igreja precisa despertar isso nos pais. A igreja precisa trabalhar de forma que vai despertar nos pais esse interesse, essa responsabilidade pelos próprios filhos, mas também que vai trabalhar, que vai fazer algum projeto, que vai atrair esses jovens para dentro da igreja e vai ensinar coisas que precisam ser ensinadas. A igreja precisa pensar nesse lado cultural, nesse lado político da sociedade e trabalhar essas pautas, tanto a igreja católica quanto a igreja evangélica. Mas igreja não é lugar de falar de política. A gente escuta isso há tanto tempo já, e nós não temos nenhum lugar para falar de política. Veja, é a igreja que precisa falar disso. Ninguém vai contar a sua história melhor do que você. Você imagina que você tem um vizinho, você está brigado com ele, vocês se desentenderam lá, e vocês vão contar a sua história. O seu vizinho que brigou com você, que é um chato, que não gosta de você, vai contar a sua história para outra pessoa, defamando, falando mal da sua vida, dando a visão que ele tem de você. Vai ser bem contado ou mal contado? Você não acha que seria muito melhor se você mesmo contasse a sua história
da forma correta? É claro que sim. Então veja, a nossa história, a história da igreja, ela está sendo contada dentro das escolas, nos filmes, nas novelas. Está sendo contada de uma forma que não é verdadeira. Estão ensinando, e não estão ensinando qualquer pessoa, estão ensinando seus filhos, nossas crianças. Então é preciso que a gente tome esse lugar, que a gente tome essa dianteira e passe a contar a nossa história. E passe a falar das coisas da forma que elas de fato são. Ou nós fazemos isso, ou nossas crianças estarão perdidas, serão influenciadas, e cada vez mais as nossas igrejas estarão vazias. Eu sei que sempre entra aquela conversa, mas isso é inevitável. Tem coisas que tem que acontecer, a Bíblia fala que algumas coisas vão acontecer e nós não podemos evitar. Gente, essa é uma conversa tão sem noção, com todo respeito, tão idiota. Escuta, todo mundo vai morrer. Nós sabemos que isso vai acontecer, todo mundo vai morrer, correto? A Bíblia fala isso, que todo mundo vai morrer. Nós vamos morrer. Mas você não tenta evitar a sua morte sempre? Por acaso você fica doente e ao invés de falar que vai no médico, você fala assim, mas tudo bem, a Bíblia diz que algumas coisas vão acontecer, que eu vou morrer, então é inevitável. Então vamos deixar seguir o fluxo e fica em casa doente. Você atravessa fora da faixa, você cruza farol vermelho, você põe cinto de segurança, você tranca o portão da sua casa. Percebe? Então mesmo sabendo, a Bíblia diz que muita coisa vai acontecer, claro que sim, eu tenho uma lista aqui de vídeos falando de escatologia. Mas nós não temos que ajudar, ao contrário, nós temos que combater. Nós temos que combater. Tá certo? Então, nós precisamos, pais, mães e igreja, precisamos nos unir e trabalhar contra essas coisas que estão acontecendo. Ore, converse com outras pessoas e trabalhe. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, manda para outra pessoa, manda para um pastor da sua igreja, quem sabe. Se inscreve nesse canal. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida.